Igreja Evangélica Batista Moriá. O culto já está começando e eu vim aqui convidar todos vocês para que juntos possamos louvar ao nosso Deus. O Salmo 156 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. E no momento pandêmico, respirar é um momento de gratidão, literalmente. Então, que possamos agradecer a Deus pelo ar que respiramos e unidos louvar, adorar, engrandecer a esse Deus que cuida de nós. Vamos assistir o culto juntos? Boa noite, irmãos da Igreja Batista Moriá. O versículo que me chamou a atenção hoje está em Hebreus 12, versículos 14 e 17, e diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda, depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Vamos orar para que Deus nos dê sabedoria, para sermos santos, para que possamos nos arrepender dos nossos pecados e para que possamos receber as bênçãos de Deus Pai no nosso dia a dia. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai de bondade e de misericórdia, tende compaixão de nós, Senhor, nos dê sabedoria para que possamos viver da maneira que te agrada, que possamos viver em santidade, em arrependimento, para que possamos receber as suas bênçãos e possamos vê-lo refletido no amor que queremos receber no nosso dia a dia. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Confesso. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou.
pedir, vem, me ajuda, meu Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, me ajuda, meu Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Boa noite, queridos irmãos. Hoje é dia de estudo bíblico e oração. Nós vamos fazer uma consideração sobre o que a Bíblia nos ensina, sobre o que eu tenho aprendido nos 62 anos que tenho contato com a Bíblia e com a igreja. Então não será um estudo da forma como normalmente os nossos pastores fazem, mas sim uma reflexão sobre algumas coisas importantes que eu aprendi e que tenho colocado em prática na minha vida. Hoje quero lembrar alguns atributos de Deus e acho que eles são muito importantes para o nosso viver diário e o nosso viver com relação a Deus. Há alguns anos atrás, depois de uma aula inaugural na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, dada por um professor famoso, teólogo, tive a pretensão de falar-lhes sobre a teologia da nossa responsabilidade sobre o meio ambiente. Ele havia falado muitos aspectos teológicos de Deus, mas não mencionou nada sobre o meio ambiente. E ele disse para mim que nunca havia pensado no que eu estava falando. Eu fiquei decepcionada, pois naquele tempo estava sendo criado o Partido Verde aqui no Brasil e eu achava que esse deveria ser liderado por verdadeiros cristãos, pois Deus era o Criador do universo e Ele havia nos delegado a obrigação de cuidar dele. Desde então fiquei pensando nos atributos de Deus, alguns compartilháveis e outros não compartilháveis. Entre esses atributos não compartilháveis de Deus, eu aprendi na minha infância, na educação adquirida na Igreja Católica Apostólica Romana. Foram muito importantes para mim, para eu encontrar o verdadeiro Deus. Um dos atributos não compartilháveis de Deus é a sua onipotência. Deus, Criador dos céus e da terra, pode todas as coisas. Ele tem domínio sobre todo o universo. Saber disso, para mim, é muito importante, porque eu compreendo
que tudo que acontece neste mundo está sob o controle de Deus. Ele é o Criador e o mantenedor do universo. Para mim, para a minha pessoa, isso dá uma segurança muito grande enquanto vivo diante da minha igreja, diante da minha família, diante do meu trabalho. E sei que as coisas que me acontecem, elas vão contribuir de alguma maneira para o meu bem-estar, porque a sua onipotência, ao criar-me, me deu a garantia de que Ele cuida de mim. Outro atributo não compartilhável de Deus é a sua onipresença. Ele é onipotente. Este atributo diz que Deus está em todos os lugares e em todos os momentos. Isso é meio assustador para quem não entende isso, porque na minha infância eu sentia um Deus me vigiando, estando comigo. Eu não compreendia que a onipresença de Deus estava no fato de também estar cuidando de mim. Mas, ao vir para São Paulo, me deparei com alguns assuntos que realmente eram assustadores. Ouvi, uma certa vez, um pastor falando, pastor conceituado naquela época, falando para um grupo de jovens sobre a educação sexual. E esse pastor mencionou, naquela ocasião, muitas coisas, mas o que ficou na minha cabecinha é que Jesus estava atrás do banco traseiro de um carro, vigiando um casal de namorados. E eu fiquei assustada, porque na minha época de namorada, eu fiz algumas coisas que não condizia com o meu propósito de santidade. E eu pensei, puxa vida, Deus estava vendo tudo e eu me senti muito culpada. Mas para um outro pastor, também conceituado em aconselhamento de casais, ele falou uma coisa que também me deixou muito assustada. Ele disse que todo casal deveria orar de joelhos diante da sua cama quando o casal pretendesse vivenciar os seus momentos íntimos. Eu fiquei muito assustada porque eu não fazia essas coisas e falei assim, será que eu fiz alguma coisa na minha vida que aborreceu a Deus, que não era correto? E orei sinceramente diante de Deus pedindo perdão e fiquei pensando que ao experimentar essa experiência que o pastor estava dizendo, ao ajoelhar-me diante da minha cama para então viver momentos íntimos, me bloqueava e eu não me sentia livre para viver momentos que Deus havia planejado para um casal aproveitar na sua intimidade. Então, a onipresença de Deus é muito importante, mas perturbadora quando, por causa dessa onipresença, aprendemos ou ensinamos conceitos errados e perturbadores para a nossa vida, para o nosso crescimento pessoal. O outro atributo não compartilhável de Deus é a sua onisciência. Ele sabe de todas as coisas, até de pecados dos nossos pensamentos, até de pecados que nós cometemos sem saber, mas Ele sabe. Isso também é assustador, é uma qualidade assustadora de Deus, porque Ele pode nos punir por alguma coisa que nós fizemos ou pensamos em fazer, ou uma qualidade do nosso ser que nós não podemos controlar. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, no seu infinito saber, Ele tem onipotência, onipresente
e a onisciente, e não compartilha isso com nós humanos, porque isso seria muito prejudicial. Ele sabe todas as coisas e ele sabe que nós falhamos quando queremos ocupar o lugar dele, exercendo essas atividades, esses atributos. Então vamos considerar alguns atributos compartilháveis de Deus. Alguns são muito conhecidos nossos. Esses atributos eu fui aprendendo no decorrer da minha vida cristã. Fazem parte das pessoas, eles nos fazem pessoas melhores, como filhos de Deus e como cidadãos da nossa pátria. Podemos exercer o domínio e poder. Isso é muito bom, isso é aconselhável. Não devemos viver simplesmente ao léu daquilo que os outros querem, mas podemos exercer domínio sobre as nossas vontades e em algumas situações que são necessárias exercermos poder. Outro atributo de Deus que também nós temos é de sermos sábios. Precisamos de sabedoria para viver neste mundo. E isso é tão importante, esse atributo, que Tiago fala: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Basta pedirmos. Sermos bondosos, sermos misericordiosos, pacientes, esperançosos, perdoadores, amorosos. Todos esses atributos são qualidades de Deus em nós como seres humanos, como filhos seus. Isso é muito bom. Nós exercemos a nossa paciência, a nossa misericórdia, a nossa bondade e sabermos perdoar, termos sabedoria para vivermos nos nossos dias. Mas esses atributos também eles podem trazer alguns problemas existenciais. Um dos problemas é achar que somos Deus e quando não conseguimos vivê-los plenamente, não viver esses atributos de forma plena, nós nos sentimos culpados e esquecemos que somos humanos, portanto não perfeitos, mas a culpa prejudica o nosso viver. Mas se fosse somente a culpa, seria um problema nosso. Mas um outro problema, que é social, é que nós podemos ser acusados pelo outro dos nossos fracassos. E quando fracassamos e somos acusados, muitas vezes até desistimos do nosso empenho de servirmos ao nosso Deus. Então, os atributos de Deus, eles são bons, e ao mesmo tempo são difíceis de serem vivenciados, porque nós muitas vezes nos esquecemos da nossa fragilidade como seres humanos e podemos fracassar no exercício e nos sentirmos então crentes fracos, desprotegidos de Deus e não alcançando os propósitos de Deus para as nossas vidas. Mas hoje quero chamar a atenção dos irmãos para um atributo pouco estudado. É o atributo do gosto de Deus pela beleza. Seu gosto pela beleza. Como é que eu posso provar isso, que Deus gosta da beleza? A primeira menção que se faz em Gênesis é que ele pairava no universo e só havia escuridão, só havia escuridão. E a primeira palavra dele foi: haja luz. E ele viu que a luz era boa e resolveu fazer uma distinção entre a luz e as trevas, e a partir daí todos nós conhecemos a história da criação. Ele criou céus, terra, águas, fez a separação entre todas essas coisas, criou os peixes, répteis, aves. Finalmente,
árvores, a parte verde do nosso universo, e ele via que tudo era era bom. E ele gostou tanto da sua criação, que estava criando, que ele decidiu, por que esse mundo, esse planeta Terra, tão bonito, tão agradável, vai ficar sozinho? Não. E ele reuniu a Trindade e falou, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E quando ele criou o homem, macho e fêmea, quando a gente fala homem, a gente esquece que a Bíblia se refere aos seres homens e mulheres, porque na sua proposta de criação havia a necessidade de manutenção desse universo. E ele criou macho e fêmea porque era o meio de povoar o mundo. E ele viu que era muito bom, muito bom. Então, Deus, na sua qualidade de gostar da beleza, ele achou que tudo escuro era ruim, criou os céus, terra, astros, mares, montanhas, parte verde, parte animais, e viu que era muito bom. Bem, mas não ficou por aí. Por que ele criou o homem? Ele criou o homem porque ele gosta de compartilhar sua beleza e organização. Quando a gente lê Gênesis, a gente percebe que Deus fez tudo numa determinada ordem. E essa ordem implica em organização da criação. Os estudiosos de hoje em dia vão procurar como é que o universo foi criado, como o universo surgiu, como os seres vivos surgiram, e eles têm as suas teorias, que para mim não fazem diferença. A teoria que o homem tenta explicar o surgimento do mundo e das pessoas não me causa problema na minha fé, porque foi tudo organizado e os que contestam a criação divina também eles veem uma ordem. E viver num mundo organizado é muito bom. Isso implica em que nós, como pessoas, como servos dele, que temos também esse gosto pela beleza, devemos manter a nossa organização. A nossa organização, ela envolve uma organização do ambiente que nós vivemos. A nossa residência, nossa moradia de uma pessoa saudável implica que temos cozinha, sala, quarto de dormir, cada coisa localizada num lugar, e a nossa vida, nessa organização que a gente aprende quando pequeno e vai crescendo nessa organização, faz muito bem para nós. Devemos ensinar isso. Na doença mental existe um quadro que as pessoas são acumuladoras. Vocês já viram filmes, programas nesse teor, e um dos grandes problemas é que as pessoas misturam um montão de coisas, mas que perturbam o ambiente de tal maneira que um belo dia tem que haver uma interferência de pessoas que são especializadas nisso para reorganizarem o ambiente para a pessoa morar. E isso é uma grande perturbação mental. Uma vez visitamos uma pessoa relacionada conosco e me deu muita tristeza ver uma senhora numa cama cheia de coisas sujas, coisas imundas, deslocadas, e aquela mulher estava quase à morte, num isolamento por causa da sua acumulação e por causa da sua doença. Felizmente, o pastor Elias, que é psiquiatra, cuidou dessa senhora e ela passou a ter uma vida organizada.
Ainda vive essa senhora até hoje. Então, devemos cuidar da organização da nossa vida, organização ambiental, organização financeira. Como é triste vermos pessoas desorganizadas financeiramente. Também é uma doença. É uma questão de personalidade doentia que não sabe viver com aquilo que ganha. Daí, nunca estarem felizes com o seu estilo de vida. É muito triste. Então, Deus gosta e que a gente também tenha uma beleza organizada na nossa vida. Mas Deus gosta de compartilhar sua beleza e organização. Então, é nesse sentido que Deus deu tarefas ao homem de nomear, cuidar e usufruir da sua criação. Essas tarefas que Deus deu ao homem, ele ficou observando, ele vinha observar se o homem estava realizando as tarefas de organização que ele tinha dado para ele. Nomear, cuidar, usufruir da sua criação. E Deus compartilha conosco essa atividade, dando-nos os dons de criar e reformar o nosso mundo. Como ficamos felizes com os irmãos criativos que embelezam nossos ambientes para os dias de festa, nosso conforto diário. Podemos ganhar dinheiro e também ajudarmos nossos amados a serem produtivos e nos momentos de lazer oferecermos momentos agradáveis de relaxamento. Um exemplo dessa tarefa nossa, como compartilhando da beleza criadora de Deus, é a nossa terceira idade. Como é agradável aprendermos novos trabalhos, novas comidas, orarmos, cuidarmos das pessoas que precisam de cuidados especiais. Muito bom compartilhar da beleza da criação de Deus. Mas o mais importante de tudo isso é que ele gosta de companheirismo e comunhão para desfrutar da sua beleza. Por que ele criou o homem? Ele criou o homem para ser sua companhia, tanto é que ele visitava, na história de Gênesis novamente, ele visitava a cada dia o que havia feito, como o homem estava vivendo, e foi uma grande decepção quando o homem se escondeu dele. E ele ficou pensando, onde estará o homem que eu criei para cuidar de tudo isso que eu fiz? O que aconteceu? Aí aparece o Adão e a Eva, com muita vergonha porque estavam nus, tinham percebido que estavam nus, e Deus logo percebeu que o homem havia fracassado no seu propósito de gozar da sua companhia. Para que o homem pudesse se sentir mais à vontade na presença de Deus, ele fez roupas para o homem, conversou, deu tarefas agora diferentes para o homem e falou assim, olha, não se preocupem muito não, eu vou mandar alguém para consertar isso. Eu vou mandar o meu filho, porque o meu filho vai esmagar a cabeça da serpente. Mas não foi uma resolução que ele propôs e fez no mesmo dia. Ele deixou que o homem desfrutasse da sua liberdade de se relacionar com ele e se relacionar com o mundo da forma como ele queria. Isto é, deu autonomia ao homem de ser bom ou ser mau, viver uma vida boa ou viver uma vida má, boa na sua presença e de fracassos fora da sua presença. Quando ele percebeu que o homem fracassava mais do que alcançava os objetivos bons da vida, ele convocou profetas. E na época dos profetas, a gente lendo a Bíblia, a gente vê que Deus fez coisas maravilhosas, coisas estupendas, coisas tremendas
para provar que ele era o Todo-Poderoso, que ele deveria ser obedecido, que ele deveria ser amado e não deveria ser trocado por outros deuses. Mas não adiantou muito não. Ele ficou em silêncio, o povo ficou quebrando a cabeça, até que veio Jesus. A vinda de Jesus ao mundo, ele veio com a proposta de resgatar o homem para a presença de Deus. Na sua mensagem temos muitas coisas importantes. Ele pregou, ele ensinou, ele realizou muitos milagres também, mas todo o propósito da sua vida era nos oferecer uma vida abundante, uma vida eterna e uma nova cidade, preparada para aqueles que buscam a comunhão com Deus, num novo reino. Essa é a grande verdade que nós cristãos esperamos, encontrar o novo céu e a nova terra. Como o pastor pregou há poucos dias, somos peregrinos aqui, em busca da pátria celestial. Agora, enquanto estamos vivendo aqui, devemos desenvolver os propósitos de Deus, os atributos de Deus compartilháveis e fazer desse mundo um mundo melhor. E aí eu estava me lembrando de uma música que a gente ensinou aos adolescentes da Chatuba. Tínhamos um coro muito bonito e a gente ensaiava com eles e cantou em várias igrejas naquela ocasião. Jesus tão belo, Jesus tão belo, ó Rei da terra, nasceste igual a Deus, Senhor, és de minha alma sol, alegria, coroa, luz, amor. Dos céus a glória, a majestade, em ti, Senhor, eu posso ver, de mim mais perto ou mais querido, ó meu Jesus, ninguém vou ter. Jesus amado, ó Rei glorioso, ao pecador queres bem, pois seja sempre louvor e glória a ti, o Salvador. Amém. Que Deus nos ajude a vivermos transmitindo a beleza de Cristo em nossas vidas. Obrigada. Ser que pode respirar existe pra mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios que jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus.